Bom dia, hoje são 18 de outubro de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Em meu vídeo de ontem, com o título A Lua em Brasília e um erro da Bíblia, mostrei ali que os hebreus, quando escreveram os relatos que estão aqui em Gênesis sobre a criação de todas as coisas, esse relato aí ingênuo deles, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje sobre a lua. Eles pensavam que a lua clara lá em cima, eles pensavam que aquela claridade era da própria lua e que a claridade da lua era diferente da claridade do sol. O sol tinha uma claridade maior e a lua uma claridade menor. Aí o engano dos hebreus. Pois bem, vou mostrar aqui outro erro que está ali na mesma passagem de Gênesis. São muitos os erros. É por isso aqui que eu trago sempre a repetição do capítulo com seus versículos, com mais um erro, diferente daquele primeiro, da lua, correto? Muito bem. Para você entender, amigo internauta, mais um erro aí, é preciso que eu mostre aqui o vídeo que eu fiz com a lua muito bonita, domingo à noite, quando eu estava assistindo ao programa fantástico da Rede Globo de televisão, correto? Ali eu filmei a lua, linda, maravilhosa. Vou mostrar aqui novamente o vídeo. Veja com atenção. Olhe para a lua. Você vê a lua lá nos céus, bem clara. E veja se você consegue ver as estrelas. Ao lado da lua há bilhões de estrelas ali. Mas a máquina aqui não pegou essas estrelas. Por quê? Porque são luzes muito fracas, que quase não chegam aqui ao planeta Terra. Não iluminam nada. Veja bem, você vai ver a lua bem clara. E veja que apesar de a lua estar bem clara lá nos céus, veja como a claridade da lua não ilumina a terra. Veja aí que aqui a minha quadra estava totalmente às escuras, iluminada ali com a luz artificial, a iluminação pública. Se não houvesse iluminação pública aqui em Brasília, na minha rua, você não veria uma casa sequer, apesar de a lua lá em cima estar bem clara. Isso significa o quê? Que a luz, entre aspas, a luz da lua, que a lua não tem luz, mas que a luz da lua, segundo a Bíblia, ilumina a terra, não ilumina nada. Essa é a verdade científica que os hebreus não conheciam, daí os erros na Bíblia. Infelizmente, pastores evangélicos pregam nas igrejas que a Bíblia é um livro científico, que a Bíblia diz a verdade. E os fiéis acreditam. Lamentavelmente, acreditam. Vamos aqui a mais um erro que está ali no mesmo capítulo, em versículos lá. Vamos aqui. O erro é: Deus fez as estrelas para iluminar a terra. Veja aí, Deus fez as estrelas para iluminar também a terra. É outro erro aí na Bíblia. Vamos mostrar isso aqui com bastante cuidado. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 17. Dizem assim: Disse também Deus: haja luzeiros. Luzeiros é tudo aquilo que produz luz ou que emite luz, que clareia alguma coisa. Então veja. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois, veja aí, dois grandes luzeiros,
o maior, que é o Sol, por causa da sua intensidade forte de luz, para governar o dia, e o menor, a Lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Veja aí o texto bíblico. Veja o que o hebreu, o escriba hebreu aqui, em sua inocência, escreveu. E aqui no finalzinho ele diz: e os colocou quem? Deus. Deus colocou o quê? O sol, a lua e as estrelas, tá? No firmamento dos céus para iluminarem a terra. Então veja aqui que, segundo a Bíblia, o sol ilumina a terra, a lua ilumina a terra e as estrelas também iluminam a terra. Então vamos aqui. Luzeiros que iluminam a terra, segundo o texto bíblico. Quais são os luzeiros? O sol, a lua e as estrelas, correto? Muito bem, correto. Só que aqui há um erro. A única estrela, o único luzeiro que ilumina a terra é apenas o sol. A lua e as estrelas não iluminam a terra. Então aqui, veja, luzeiro que ilumina a terra. Isso a ciência, a astronomia, a astrofísica, a verdade aqui pura e cristalina. O único luzeiro, a única estrela que ilumina a terra chama-se Sol. Aqui está, portanto, a verdade científica. E os erros da Bíblia estão aqui. A lua não é um luzeiro. Ela não produz luz e ela não emite luz. A lua é tão escura quanto o planeta Terra. Quando a gente vê a luz, a lua bem clara lá em cima, ela está recebendo luz do sol. Só que a gente não vê por causa da rotação da Terra. Mas os antigos não tinham esse conhecimento. Daí o erro na Bíblia. E outro erro aqui, as estrelas. Ora, veja aqui a péssima redação do escriba, hebreu. O sol é uma estrela. E aqui ele coloca novamente as estrelas como se o sol não fosse uma estrela, fosse outra coisa, outro erro aí, entendeu? Muito bem. Então veja que, na verdade, de acordo com a ciência, que é a pura verdade, o único luzeiro, a única estrela que ilumina a Terra é o Sol e nada mais. A Lua não ilumina a Terra e as outras estrelas também não iluminam a Terra. Tanto é verdade que a noite, veja aqui, a noite ela é escura. A noite fica mergulhada na escuridão. O que é a noite? A noite é apenas um movimento de rotação da Terra. O Sol bate numa parte da Terra. Quando a Terra vai girando, aquela parte que recebeu o Sol fica às escuras. Aí vem a noite, porque não recebe diretamente a luz do Sol, entendeu? É por isso que se chama noite. Então, quando aqui em Brasília chega a noite, a Brasília está sob escuridão, aí é necessário que a iluminação pública entre em ação. Então, quando Brasília está às escuras, é porque aquela parte de Brasília que fica no planeta Terra, naquele momento, não está recebendo a luz do Sol. E aí vem a escuridão. Pois bem, mesmo na noite, aqui em Brasília, em qualquer lugar, Sobral, minha terra natal no Ceará, Fortaleza, Rio de Janeiro, quando chega a noite, entra a iluminação pública artificial, não é isso? Os postes ficam ligados ali, as lâmpadas. Por quê? Porque se não fosse assim, se não fosse a iluminação pública, tudo ficaria às escuras, ninguém veria nada, apesar de a lua estar lá em cima, bem clara, e bilhões de estrelas ali. Então, dizer que a lua ilumina a Terra é uma loucura, é uma ignorância total.
E isso devido ao desconhecimento do homem hebreu, daí o erro na Bíblia. Então a noite, ela é mergulhada na escuridão. É preciso que entre aí a iluminação pública, as lâmpadas dos postes nas ruas, nas avenidas, tudo fica claro, porque a lua, apesar de estar lá em cima bem clara, não ilumina a terra. E também as estrelas que estão distantes da terra, as estrelas são apenas lá nos céus, apenas aqueles pontinhos, né, brilhosos. Ali são estrelas. Essas estrelas, elas brilham, elas também emitem luz, como o Sol, porque o Sol é uma estrela. Pois bem, então essas estrelas, bilhões de estrelas que a gente vê à noite, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, essas estrelas aí são apenas pontos de luz bem fracos, devido à distância delas para a Terra. Então elas, apesar de serem astros luminosos, elas não iluminam a Terra. E a Bíblia aqui mostrou que as estrelas, a todas elas, as estrelas, também iluminam a Terra. Eis aí mais um erro na Bíblia sobre as estrelas, não é isso? Isso aqui é uma verdade incontestável, mostrando que o hebreu, quando escreveu isso aqui, na ingenuidade dele, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Porque engana realmente. Engana. Até hoje, muitas pessoas ignorantes pensam que a lua é clara porque aquela claridade é gerada pela própria lua. E não é. São pessoas que não têm um mínimo conhecimento de astronomia. Daí entram nas igrejinhas cristãs e acreditam nos líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos. Teólogos sérios sabem que isso aqui foi invenção do povo hebreu, com todos os seus erros ali, com todos os absurdos. Teólogos sérios sabem disso. Mas isso não é propagado nas igrejas, porque se fosse, seria o fim. Portanto, aí, mais uma verdade incontestável de que a Bíblia é um livro de cunho profundamente religioso. Muitos erros ali na Bíblia, e os hebreus não tinham maldade alguma ao escreverem essas ingenuidades aqui. Da parte deles, eles faziam isso com a boa vontade, mas, infelizmente, repleta de erros. Portanto, aí mais um vídeo, e vamos terminar aqui com Elvis Presley, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito obrigado.